SESI e Senai apresentam. Cheguei ao estado de São Paulo para conhecer a escola Senai São Caetano do Sul. É aqui que estuda o Vitor, aluno do curso técnico em mecatrônica. Essa é uma tecnologia muito importante para o futuro da indústria ao unir eletrônica e mecânica para criar sistemas automatizados. Vamos lá entender como ele aprende isso na prática. Olá, muito prazer. Lina, tudo bem? Prazer, Vitor. Vitor, me conta, que desejo foi esse? O que te trouxe para estudar aqui no Senai? Bem, principalmente pelo reconhecimento que ele tem na indústria, né? Ele é um dos melhores cursos no Brasil em técnico de mecatrônica. Eu decidi fazer esse curso porque desde pequeno tenho um interesse em mecânica. Eu também gosto bastante de mexer com automação, com coisas relacionadas à projeção. Então eu percebi que o técnico em mecatrônica era o curso que mais se adequava a esse meu estilo e que também, a partir dele, eu poderia fazer um enfoque no que eu pretendo seguir no meu futuro. Aqui nós temos uma célula para estudo de conceitos de indústria 4.0. Cada parte dessa célula é responsável por uma etapa do processo de montagem de um produto. No computador central, o supervisório dessa máquina, eu tenho vários produtos cadastrados. Como é que é o curso de mecatrônica? O que é no dia a dia? O que vocês, enfim, estudam aqui? A gente aprende mais os fundamentos da mecânica, da eletrônica, né? No decorrer do curso, a gente vivencia mais, né? Tem a parte prática bastante presente, né? Mexe em programas de modelagem, compiladores de programação. Também vemos bastante teoria da eletrônica, a parte de cálculo, né? Depois fazemos testes em laboratórios para testar a teoria que a gente acabou de aprender. E quando o estoque enche, a linha de produção é estagnada ou ela continua e fica armazenando as peças no decorrer do processo? Quando finaliza a parte de pallets, quando acaba o insumo ou acaba as peças da produção, ela está programada para parar. Mas isso porque foi uma condição programada nela. Pode ser alterada essa programação para depois dela terminar de montar, ela desmontar e devolver todos os insumos. Hoje em dia, nós conseguimos fazer um sistema onde tem um PC central, um controlador central, e todos os dados de uma linha de produção são jogados para ele. Isso é a indústria 4.0, é o aperfeiçoamento de tudo isso que nós já vimos no decorrer da história hoje em dia. Um dos conceitos da indústria 4.0 é o produto carregar informação sobre ele, tá? Então, cada um desses pallets de produção, ele tem uma etiqueta de RFID. Tá? Essa etiqueta, ela armazena o código, a hora do produto, o nome do cliente, fica tudo armazenado dentro dessa etiqueta. Então, pelo código dentro da etiqueta, todas as células sabem se é para trabalhar ou não. Então, eu tenho uma célula responsável por fazer o cozimento da peça, eu tenho uma célula responsável por prensar, eu tenho uma célula responsável por montar. O técnico de mecatrônica é um profissional bem versátil. E você vê novas profissões surgindo na área? Sim, com certeza. As pessoas têm até medo, né? Porque a máquina está substituindo o homem, mas não é bem assim. A demanda é bem maior do que os técnicos que estão surgindo. Então, com certeza, tem um crescimento aí nessa área da indústria. Como que essa experiência aqui, o dia a dia, fazendo esse curso técnico, você leva ela para sua vida? Eu levo ele tanto para torneios de robótica que eu já participei na minha escola, também na minha própria vida pessoal. Eu peguei e fiz um sistema de redes no meu quarto, onde eu consigo controlar por voz, mandar comandos para o meu computador. Eu fiz mais de hobby mesmo, porque eu gosto bastante, mas mais um exemplo de como o curso está me ensinando a aplicar esse conhecimento na minha vida, né?
A área metal-mecânica vem se transformando ao longo dos últimos anos. Cada vez mais, processos de manufatura se tornam digitais. Com equipamentos como cortadoras a laser automatizadas e impressoras 3D, as peças industriais passam a ser criadas com mais precisão e velocidade. Inseridos nesse cenário de inovação, profissionais de mecatrônica se preparam para o futuro, onde será necessário operar e programar máquinas e processos, unindo a mecânica com a eletrônica, tecnologia da informação, TI e automação. Cada vez mais profissionais estão utilizando programas de computador especializados para fazer o projeto e a fabricação de produtos. São os programas de CAD, CAM, CAI. Essa é uma habilidade essencial para o desenhista mecânico do futuro. Além do desenho do projeto, é necessário fazer o desenvolvimento dos circuitos, dos componentes, dos sistemas e implementar a automatização da produção. No Senai, esse profissional é formado no curso técnico em mecatrônica. Essa é a área que está liderando a chegada da indústria 4.0. E nos próximos 5 anos, de 11% a 30% das indústrias vão buscar esse tipo de profissional. Vamos ficar de olho nessa profissão do futuro. Eu vim de São Caetano do Sul para a capital paulista para conhecer o Luca, aluno da escola SESI Vila Leopoldina. Aqui, ele aprende sobre novas tecnologias no Fab Lab, um espaço que integra conhecimentos e estimula o aprendizado, se conectando com outros makers ao redor do mundo. E aí, Luca, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer, Lina. Eu fiquei muito curiosa para saber o que é um Fab Lab. Então, o Fab Lab é um laboratório onde a gente pode fabricar praticamente o que a gente quiser, se a gente tiver a imaginação para fazer aquilo. Eu vim pro SESI há 10 anos. O SESI, ele tenta integrar você mais na sociedade. Ele propõe atividades, ele forma grupos. Eu gosto bastante da área de exatas e de ciências, porque é uma coisa muito magnífica. Por volta do 8º ano, foi inaugurado aqui o Fab Lab. Eu achei sensacional, muito incrível a capacidade de coisas que você pode fazer lá. Então, a partir disso, eu fiquei inspirado e fui fazer o curso de mecatrônica. Eu me apliquei para a prova e agora, no 2º ano, estou cursando o curso técnico de mecatrônica no Senai. O projeto hoje é desenvolver um mecanismo para solucionar um problema do nosso aluno que tem nanismo. Ele precisa de outra pessoa para abrir a porta para ir ao banheiro. Então, a ideia é utilizar as ferramentas do Fab Lab e desenvolver um projeto para resolver esse problema que ele tem. Aqui está papel e caneta, pode começar a desenvolver. O Fab Lab é uma atividade extracurricular e o que foi que te interessou? A tecnologia me interessou, porque eu sempre fui curioso para saber sobre eletrônica, sobre como fazer as coisas. Uma garra aqui assim. Você coloca a mão aqui e daí tem, tipo, um gancho. Tipo aquele negócio, tipo, aquele brinquedo de criança, que você bota a mão aqui e tal, aí tem como se fosse outra mãozinha aqui. Ah, sei, aquela garrinha. É, conforme você aperta a mão, a mãozinha de cima também fecha. Mas esse daqui vai ficar individual pra ele, não é mais fácil deixar na porta fixa. Então. Aí todos vão ter acesso. O que te ajuda a fabricar as coisas dentro de um Fab Lab? As máquinas. A gente tem uma impressora 3D, uma cortadora laser e uma fresa de precisão para ajudar a fazer o que você tiver em mente. E aí vocês fazem uso dessa estrutura durante as aulas? Não, tem que fazer depois, porque geralmente quando o professor traz uma atividade que precisa de uma coisa mais tecnológica, a gente pode ir para lá para resolver o assunto. Então, como proposta para resolver o problema do nosso colega, a gente desenvolveu uma garra que ele vai poder usar livremente em qualquer banheiro que ele precisar usar. A gente pensou também em fazer o cabo principal um cabo retrátil, para que ele consiga adaptar a altura da maçaneta. Mas a gente encontrou um problema que talvez seja a maçaneta da porta, porque tem duas versões, que seria a reta, que é só puxar para baixo, ou a redonda, que tem que girar. E esse é o maior problema que a gente está enfrentando. E qual máquina que vocês vão utilizar para fazer esse projeto? Acho que a gente usaria mais a impressora 3D, mas a gente pode complementar colocando acrílico ou MDF que a gente corte na laser.
O Fab Lab também pode ser usado para ajudar nos estudos. Tipo, para criar um jogo na matéria de matemática ou quando você tem alguma lição e você precisa de algo a mais. Ano passado, a gente estava trabalhando sobre fontes renováveis. Eu e o meu grupo, a gente fez um trabalho sobre a Gravity Light, que seria gerar luz a partir da gravidade. E com o sistema de rodanas que eu imprimi lá na impressora, a gente conseguiu fazer um sistema que, conforme um peso caía, esse peso puxava uma corda, que essa corda girava uma rodana, que ia para um LED e acendia uma luz. Que seria basicamente o que a Gravity Light seria, o conceito de Gravity Light. Ou seja, quando caísse... ia acender a luz. Com essa experiência toda, com toda essa infraestrutura, o que você está pensando em fazer no futuro? Eu estou pensando em ser tecnólogo em mecatrônica, que é uma área que eu estou gostando muito e eu quero levar para o futuro. Luca, você conhece São Caetano do Sul? Não. Eu acabei de vir de lá, eu conheci o Vitor, ele está estudando mecatrônica no Senai. E aí eu acho que vocês têm muito para trocar. Acho que a gente pode conversar, ele está esperando a gente ligar. Pode ser? Claro. Vamos lá então ligar para ele. Alô? Oi, Vitor, tudo bem? Esse aqui é o Luca. Oi, tudo bom? E aí, cara, beleza? O Luca, ele faz parte aqui do Fab Lab de robótica do SESI Vila Leopoldina. Entre o Fab Lab e o SESI, ele também vai para o Senai. E aí eu gostaria muito que você contasse um pouco para ele como é que é a sua experiência aí no Mecatrônica do Senai de São Caetano. Então, cara, assim, o curso de mecatrônica é um curso bem versátil que engloba várias áreas, eletrônica, mecânica, programação. Aqui no Senai a gente aprende desde a idealização da peça, né, do produto, até a parte de finalização, né? Não é só você pegar uma peça e ir lá cego, sem ter uma folha de controle. E depois a parte final do produto, que é um estudo, né, que você tem que ter em relação à demanda desse produto, né, se o público-alvo vai ser atendido. E é basicamente isso, a parte da manufatura, né? A gente está aprendendo mais o básico. A gente está vendo a parte mecânica ainda para desenho técnico e fabricação de peças. De robótica, a gente está tendo, acho que a parte elétrica é muito importante, que a gente está aprendendo os componentes básicos e a gente está aprendendo um pouco de programação. Eu já visitei um Fab Lab há um tempo atrás, e o espaço é bem legal, sabe? Tem, se não me engano, impressora 3D, máquina de corte a laser, né, para MDF, é bem legal mesmo. Incentiva, né, os alunos a desenvolverem suas ideias, né? E aí, com toda essa experiência, o que vocês querem seguir no futuro? Luca? Eu tava pensando em ser tecnólogo em mecatrônica. Depois de tecnólogo, eu vou pensar em ser engenheiro, porque o Brasil tá precisando de engenheiro e acho que é um bom caminho a seguir. Eu tô mais ou menos no mesmo caminho, mas eu queria ser já um engenheiro mecatrônico, né? Com o intuito de ser um projetista industrial. Então eu vou pedir aqui pro Luca mandar fotos do Fab Lab para você, mandar fotos dos projetos. E aí você vai ficar por dentro e conhecer um pouquinho mais, né, dessa infraestrutura daqui. E aí eu acho também, Vitor, que você, né, troca com ele algumas mensagens, mostra para ele como é que é o parque tecnológico aí, né, esses playgrounds de mecatrônica. Muito obrigada pela conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos vendo aqui que, na prática, né, que o meio digital ele pode ser muito benéfico. Então, a gente está usando aqui o nosso smartphone para se comunicar, para ter uma troca de ideias, né? Então, a tecnologia ela só vem para benefício humano, né, para nos beneficiar, para deixar nossas tarefas cotidianas mais fáceis, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, cara. Foi muito legal trocar ideia. Tchau. Tchau, Vitor. Valeu. A mecatrônica industrial é uma das áreas que vai definir a indústria 4.0. Hoje, quem está me mostrando tudo sobre o assunto é o Vitor, aluno do curso técnico em mecatrônica na Escola Senai São Caetano do Sul. E o Luca, na Escola SESI Vila Leopoldina, em São Paulo. O Senai ele tá me proporcionando experiências que eu preciso ter para entrar no mercado de trabalho, até porque eu sou um jovem que está acabando o ensino médio agora, né? E é difícil arrumar um estágio sem ter uma experiência, né? Então, o Senai, ele além de me dar um conhecimento baseado na teoria, né? Ele também me proporciona a vivência, a experiência de poder mexer num maquinário que eu vou encontrar futuramente numa indústria, né? O curso técnico mecatrônica é um curso de formação profissional média, habilita o profissional para estar atuando na indústria, principalmente, trabalhando com desenvolvimento,
implementação, manutenção de equipamentos automatizados, automáticos, com foco na indústria, mas atende também braços de comércio e outras áreas. Nós vamos falar um pouco aí sobre manufatura aditiva e os principais materiais utilizados aí no processo, né? Então nós temos aqui já 2 impressoras trabalhando com impressão via filamento, tá? Esse filamento pode ser o PLA, o ácido polilático, o ABS ou diversos outros materiais que esse tipo de impressora aceita. Já temos também uma outra impressora maior aqui, ela consegue trabalhar em velocidades maiores e com 2 cabeçotes ao mesmo tempo, para aumentar a velocidade de produção. Hoje, dentro da indústria, né, a gente percebe aí um novo movimento, né, chamado Indústria 4.0, que diz respeito com a entrada de 8 novas tecnologias que estão transformando a forma como a indústria produz, né? Essas 8 tecnologias estão relacionadas aí à parte de impressão 3D, a parte de robótica móvel, sistemas IoT, inteligência artificial, entre outros pilares que estão mudando a forma como a indústria vem trabalhando com a sua otimização, né, da sua produção. Todas elas trabalham com os filamentos. No caso, nós temos aqui as bobinas. Pode ser o PLA, pode ser o ABS ou qualquer outro material. A gente consegue encontrar esse material no nosso cotidiano. Em que equipamentos? Por exemplo, o PLA é o mesmo polímero que é feito a sacolinha de supermercado hoje em dia. O ABS já é um plástico de engenharia. Então, quando você imprime uma peça em ABS, ela tem uma resistência muito maior. Para-choque de carro, capacete de moto, tudo é ABS. Hoje aqui no Fab Lab a gente vai falar um pouquinho sobre manufatura aditiva e a gente vai utilizar a impressão 3D para falar um pouco sobre isso. O Fab Lab é um laboratório de prototipagem, então a gente tem diversas máquinas, a gente tem que ter essas máquinas porque a ideia é o que é produzido aqui no Brasil, um aluno ou qualquer pessoa pode reproduzir lá na China, no Japão. Então eles têm um contato com programas de 2D, programa de 3D, modelagem. A partir daí, e fora as outras máquinas de programação e eletrônica, eles acabam entendendo melhor qual é o rumo que eles querem seguir. A impressão 3D, ela funciona em 3 eixos, no eixo Y, X e Z, usando coordenadas matemáticas. Então, para a gente fazer um objeto, por exemplo, igual a esse, a gente primeiro faz a modelagem em um software 3D. A gente aqui utiliza o Inventor, e depois a gente utiliza o Cura para fazer o fatiamento. O que é o fatiamento? A impressão 3D, ela trabalha por camadas. Então, o fatiador ele vai determinar a velocidade, a espessura da camada, a velocidade da extrusão, a velocidade que ela vai fazer a camada e a velocidade do suporte. O uso de Fab Lab, né, é uma ferramenta que está começando a ser cada vez mais presente nas escolas, universidades e tudo mais, que, do meu ponto de vista, é extremamente interessante, né? O ponto principal é conseguir dar asas realmente à criatividade daquele jovem que tem a oportunidade de experimentar um espaço como o Fab Lab. A gente pode utilizar a impressão 3D na inclusão social, também podemos utilizar na educação, que a gente está vendo aqui uma célula impressa em 3D e também no nosso dia a dia. Por exemplo, esse aqui é uma peça de carro que a gente não conseguia encontrar no mercado, a gente fez a modelagem e acabou imprimindo. O novo trabalhador, né, ele vai ter que entender essa tendência e entender que eles são muito valiosos, mas para dominar essa tecnologia. Então, eles vão até acabar tendo que ter esse diálogo diariamente e trabalhar para que isso seja um benefício para eles e para a indústria. Estudar no SESI eu acho que é uma coisa única, né? Porque é diferente de todas as outras escolas. Já conversei muito com muitas outras pessoas de outras escolas e eu vi que o SESI tem um ensino diferente, né? Essa formação de responsabilidade feita aqui vai ser utilizada mais para fora. Eles têm tudo o que você precisa, tipo, todas as matérias são aglomeradas e você consegue ter acesso a tudo que você necessita. Eu sempre fui bem tímida e através dos grupos que eles fazem para apresentação, para conversas também, ajudou muito também para mim no meu desenvolvimento mais para frente.
Vitor, da Escola Senai São Caetano do Sul, e o Luca, da Escola SESI Vila Leopoldina, em São Paulo, são 2 estudantes de mecatrônica e robótica que me mostraram hoje um pouco dos avanços que essas áreas têm feito rumo à indústria 4.0. Para finalizar, eu vou levar o Vitor para conhecer de perto uma indústria aqui da região. Olá, muito prazer, Lina. Prazer, Lina, Renato. Prazer, Vitor. Sejam muito bem-vindos à Scania. O Vitor aqui é aluno do Senai, da área de mecatrônica, e está muito curioso para conhecer tudo aqui. Que bom. Bom recebê-los aqui. Estou aqui com o óculos de segurança de vocês. Coloquem, por favor. E vamos lá conhecer uma indústria 4.0 de ponta. Aqui na Scania, todo o sistema, desde o pedido do produto feito pelo cliente até a construção dele, todos os sistemas estão integrados. O pedido do cliente, que é feito de forma customizada, de forma específica para as necessidades do cliente final, ele já cai direto para o ambiente de produção executar. Ou seja, o robô já sabe o que ele deve fazer, quando ele deve fazer, em que momento ele deve fazer. Todas as etapas intermediárias, por nós, somos monitoradas. Em que momento, balancear a produção, balancear ritmo de trabalho, necessidade de entrega ao cliente final. A gente vai ver o processo de construção de uma cabine aqui. Começamos aqui, onde que é a fabricação dos componentes da cabine, painel traseiro, o teto da cabine, as laterais, todo esse processo aqui automatizado, integrado. E lá na frente a gente vai ver o fechamento de todo o conjunto da cabine. E no sistema de produção, ele é contínuo ou ele é tipo de estocagem? O nosso produto é fabricado de acordo com o pedido do cliente externo. Então todo produto produzido aqui já tem um cliente definido. Então é uma linha de produção contínua, já com cliente final definido. Nós não produzimos nada para ficar em estoque, ficar parado. Qual é o planejamento para uma manutenção preventiva e corretiva? A corretiva é sempre reativa, não tem. Quando precisar fazer uma manutenção corretiva, para o processo, entra e corrige. A preventiva, a preditiva que nós temos, ela está interligada com o nosso sistema de produção. Essa é já todo o sistema de automação da fábrica. Algumas manutenções feitas pelo próprio operador do processo, outras sendo feitas pelo pessoal da manutenção, os especialistas de manutenção, os mecânicos, mecatrônicos, os eletricistas, que tem um determinado momento, a hora certa para entrar e o tempo exato que ele vai fazer. Nós percebemos que o profissional está vindo, sim, capacitado para o nosso mercado. Evoluiu bastante. Mas sabemos também, tem muito para evoluir, porque ainda há uma certa distância entre o real, que acontece no chão de fábrica, o que está sendo aprendido lá na escola. Então, essa graduação, essa formação acadêmica precisa ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de velocidade, para eles chegarem tão rápido no mercado de trabalho conforme a demanda e conforme a nossa necessidade. Quantas cabines por dia é capaz de se produzir aqui? Hoje nós produzimos uma cabine a cada 9 minutos. Então, o tempo dessa conversa aqui já tem uma cabine pronta. Até mais. Existe um tempo muito grande no transporte dessas peças até essa cabine? Um tempo que a gente poderia diminuir? Temos potencial de melhoria sempre. Hoje nós temos equipe, os nossos pessoal, os mecatrônicos, o pessoal de automação industrial hoje estuda todos os movimentos de cada robô, aonde é possível reduzir esse tempo de ciclo de fabricação, aonde tem desperdício de tempo no processo produtivo. Muito obrigado, Renato, por receber a gente, por receber aqui um aluno que está muito afim de integrar processos cada vez mais inteligentes como esse. Tá? Nós que agradecemos, é um grande prazer receber vocês. E, Vitor, prepare-se, atualize-se academicamente, que esse é o futuro. Duas coisas que o SESI me ensinou e eu vou levar pro resto da vida é confiar nos meus amigos e nas pessoas que estão à minha volta
e a não ter preguiça para deixar aquilo que você pode fazer hoje para amanhã. O Senai ele me auxilia bastante nessa questão de integração. Ele sempre tenta passar o que está acontecendo na indústria hoje em dia. Então, isso com certeza vai me dar uma base para eu entrar com o pé direito numa fábrica e poder entender o que acontece e como as coisas funcionam. Uma parceria SESI e Senai, pelo futuro do trabalho.